A imprensa turca informa que o Galatasaray vem com tudo ao Brasil na próxima janela de transferências para tirar o zagueiro Nino do Fluminense. E ainda as informações sobre a apresentação oficial do reforço Lima e a chegada de Keno ao Rio de Janeiro para acertar com o Fluminense. As notícias do Fluminense não param neste final de ano e a gente, sem enrolação, do jeito que você gosta, vai direto ao assunto, vamos direto ao noticiário tricolor então. Bom, o site Na Telinha do portal UOL informou na noite desta terça-feira que o grupo Bandeirantes adquiriu os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. De acordo com a publicação, a Band venceu a concorrência contra o SBT e a ESPN, que também teriam interesse em comprar os direitos de transmissão da competição que acontece agora em 2023. A reportagem, no entanto, não informa sobre os valores desse contrato da Band com a Federação de Futebol do Rio, mas informa que a Bandeirantes vai transmitir 28 jogos do Campeonato Carioca, com partidas transmitidas às quartas, quintas, sábados e domingos. No entanto, essa reportagem não diz como vai ficar a situação do Vasco e do Botafogo, nem mesmo a do Fluminense, né? Porque Flamengo tem um acordo com a Federação do Rio para receber 18 milhões de reais, o Fluminense ainda não acertou nada, Vasco e Botafogo se recusam a receber menos que o Flamengo. Então essa reportagem não fala sobre essa questão, cita o problema, mas não fala como foi resolvido, não fala sobre valores que a Bandeirantes vai pagar, e a gente vai aguardar os próximos dias para definição e oficialização, né, dessa compra dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Vamos então ao noticiário do Fluminense. A diretoria tricolor anunciou na noite desta terça-feira a contratação de mais um reforço. Durante o dia já havia anunciado o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes. E à noite o Fluminense anunciou a contratação do meio-campista Lima, do Ceará, 26 anos, jogador que, de acordo com o Vene Casagrande, do jornal O Dia, o Fluminense vai pagar 2 milhões e 800 mil reais ao Ceará para adquirir o jogador em definitivo. O Lima, ele pode jogar de forma centralizada, mas também pode ser usado no ataque, mas pelas laterais, lateral direita e lateral esquerda. Inclusive, já fez parceria com o Samuel Xavier, do Fluminense, jogando pelo lado direito. Nas últimas 3 temporadas, atenção para os números do Lima, vestindo a camisa do Ceará, o Lima que é revelado pelo Grêmio, mas no Grêmio não teve muito sucesso. No Ceará, nas últimas 3 temporadas, o Lima fez 145 jogos, uma média de quase 50 partidas por temporada. Marcou 19 gols e deu 13 assistências. Se a gente fizer uma média de participação direta do Lima em gols do Ceará nessas temporadas, uma média, gente, uma média de participação direta, ou seja, gol e assistência. A gente vai ter uma média de 10,6 participações diretas em gols do Ceará por temporada nos últimos 3 anos. Lima, então, novo reforço do Fluminense. Quem chega nesta quarta-feira à tarde ao Rio de Janeiro para fazer exame médico, para assinar contrato e ser anunciado oficialmente é o atacante Keno, de 33 anos. Essa informação também é do Vene Casagrande, que informa, inclusive, que o Fluminense vai pagar pela aquisição do jogador de forma parcelada. De acordo com o Vene Casagrande, serão 5 milhões e 600 mil reais que o tricolor vai pagar ao Atlético Mineiro em 3 parcelas. Isso mesmo, o Fluminense vai pagar 3 parcelas ao Atlético desse valor de 5 milhões e meio de reais. O Keno, que quando chegou ao Atlético em 2020 foi muito importante, em 2021 também fez uma ótima temporada
inclusive marcando os gols do título do Atlético contra o Bahia, e na temporada 2022 acabou sofrendo com muitos problemas de lesão, teve uma cirurgia no olho e por isso o Keno não teve o mesmo rendimento dos anos anteriores. O contrato do Keno com o Fluminense é de 3 anos, o que me preocupa, porque se a gente pegar outros jogadores que o Fluminense também prorrogou o contrato por um tempo longo, que já são jogadores com uma certa idade, daqui a 3 anos a gente vai ter um time, né, com jogadores com idade bem avançada. Ganso, o Cano, agora o Keno, né, são jogadores já experientes, com mais de 30 anos, e que o Fluminense fez contratos longos com esses jogadores. Me preocupa a questão mais não esse ano, mas daqui a 3 anos, né, todos esses jogadores já com uma certa idade, todos ainda com um contrato com o Fluminense. De qualquer forma, vamos torcer para que o Keno repita no Fluminense as boas atuações que ele teve jogando com a camisa não só do Atlético, mas camisa do Palmeiras também. O Keno foi campeão brasileiro jogando pelo Palmeiras antes dele sair do Brasil e depois voltar para o Atlético. Pra gente encerrar esse vídeo, a principal notícia desse material que eu tô gravando para vocês é que a imprensa turca volta a destacar o interesse do Galatasaray na contratação do zagueiro Nino. Vários portais na Turquia publicaram durante esta terça-feira o interesse do Galatasaray no zagueiro tricolor. Por quê? Porque, segundo a imprensa turca, o Sevilha da Espanha fez uma proposta de 17 milhões de euros para contratar o dinamarquês Nelson, que é zagueiro do Galatasaray e que se destacou na Copa do Mundo. Temendo perder o zagueiro Nelson, o Galatasaray já tem o seu alvo preferido, o zagueiro Nino do Fluminense. De acordo com a imprensa turca, o Sevilha então estaria disposto a pagar 17 milhões de euros, mas o Galatasaray só aceitaria vender este atleta pelo valor da multa rescisória, que são 25 milhões de euros. E aí, se o negócio for concretizado, se o Sevilha conseguir tirar o zagueiro Nelson do Galatasaray, o time turco vai vir com tudo na próxima janela de transferências, que começa agora em janeiro, para tirar o zagueiro Nino do Fluminense. A gente lembra que o Nino recebeu uma proposta de renovação, de ampliação, na verdade, do contrato dele com o Fluminense, recebeu uma proposta de aumento salarial e ainda não respondeu. Eu já trouxe aqui em um vídeo há algumas semanas atrás que lá na Turquia falavam que além do futebol turco, o Feyenoord da Holanda e também o Tigres do México estariam observando o zagueiro Nino, ou observaram o zagueiro Nino, né, durante a temporada, já que o futebol brasileiro está, né, de férias. Mas agora a imprensa volta a destacar o interesse do Galatasaray na contratação do Nino. Eles não falam em valores, mas é bom a gente reforçar que recentemente, quando esse assunto veio à tona, né, há algumas semanas atrás, de que o futebol turco estava de novo atrás do Nino, o que foi noticiado é de que o Fluminense só aceitaria vender o jogador por 9 milhões de euros. Então vamos aguardar para ver se o Galatasaray realmente vai perder o zagueiro Nelson e se o Nino vai receber alguma proposta. De qualquer forma, esse é um assunto que ganhou destaque na imprensa turca nesta terça-feira e eu trago para vocês aqui no canal Ligados no Flu. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você gostou do nosso trabalho, então se você não é inscrito, faça a sua inscrição, ative aí o sino para receber as notificações, deixe o seu like, dê também a sua opinião sobre o que você está achando das contratações do Fluminense. Se está faltando alguém, tem o lateral esquerdo que até agora nada, todo mundo me pergunta, e o lateral esquerdo? Não temos novidades sobre a lateral esquerda por enquanto, um assunto que tem preocupado a torcida tricolor. Meus amigos, muito obrigado. Qualquer novidade eu volto com mais informações aqui no canal Ligados no Flu. Um grande abraço a todos.